Eu lembro quanto essa época foi um pânico, assim, que na minha cabeça eu pensava, e agora? E se eu me jogar nisso de empresária e minha carreira de atriz? Será que vão me achar menos atriz se eu for empresária? Será que vão me achar Hum. menos apresentadora se eu for atriz? Será que vão me achar menos atriz se eu virar modelo? É sempre um conflito que quando eu conseguir compreender o que de fato traz a multiplicidade de carreira e o quanto isso nos faz mais, diria até profissional, mas também completo, porque se eu estou ali no meu trabalho de atriz, eu entendo minimamente sobre produção, eu com certeza já não vou atrapalhar a produção em vários momentos, porque eu entendo aquilo. Então, se eu entendo minimamente de um processo de criação de roteiro, que seja mínimo, eu respeito mais aquilo, porque eu compreendo. Então, a consciência, essa conscientização é o que faz a gente ser melhor profissional. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar. Porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar. Porque eu decidi triunfar. E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma convidada que eu tive a oportunidade de conhecer numa premiação que a gente recebeu. Uma premiação, assim, dos ícones dentro de cada área, dentro de cada segmento. E ela, eu pensava que era só uma atriz, mas não. Além de atriz, ela tem uma multiplicidade de carreira. Olha isso, apresentadora, modelo, influencer, palestrante, atriz, empresária. Caraca, gente, é muita coisa. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Então é com muito carinho, com muita alegria que a gente recebe aqui no nosso podcast Vida Memorável a Gabi Lopes. Seja bem-vinda! Amei! Oi, gente! Obrigada, Muito bom. Tati. Parabéns, Que viu, por essa apresentação trajetória linda. Imagina, vou te levar comigo para todo lugar Ai, agora. já vou ser a mestre de cerimônia ali, viu? Ah, quem dera, né? Meu amor, Olha, obrigada pelo convite. eu que agradeço, eu sei que seu tempo é corrido. A gente já tá programando aí um tempo, né, de encontrar, de conversar. E que Quero bom que deu participar do Palco certo. Milionários também. Exatamente, é nossa aluna, viu? Já estamos construindo aqui, mentoranda. Vai participar da imersão Palcos Vou. Milionários com a gente, vai ser ótimo. E é legal porque a Gabi, ela tem essa trajetória, assim, com uma experiência muito vasta. A gente quer ouvir um pouquinho da sua história, conhecer. Mas o mais admirável, e eu estava conversando isso hoje, foi assim, os profissionais que eu mais admiro, que eu mais respeito, são aquelas pessoas que mesmo com muito know-how, com muita experiência, eles o tempo todo querem aprender. Tem humildade, sabe? Tem sede de conhecimento. Fala assim, olha, eu sou bom, eu tenho um bom resultado, mas não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, deixa eu aprender com você que faz isso aí super bem, me ensina, né? E você é essa pessoa que tá aí me mandando mensagem, Tati, quero aprender, vamos estruturar, vamos melhorar a palestra. Então, muito orgulho, admirável sua conduta, parabéns por tudo isso. E me conta um pouquinho sobre a Gabi, como que foi? Você disse que começou com 8 anos de idade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É, a gente já estava antecipando as fofocas. Sim. Eu comecei com 8 anos, eu estava falando pra Tati que eu comecei aqui, em Alphaville, que é onde ela grava o podcast. Sim. E foi E hoje você não tá morando mais aqui em Alphaville? Na né, verdade, tá? eu nasci em Osasco, Ah, que aqui do legal, lado. pertinho. Então, Alphaville era uma rádio que, na verdade, a agência divulgava na rádio, que era uma Aham. agência aqui de Alphaville. E aí falava, quer ser ator, modelo, aparecer em novela, venha no Alphaville.
E aí eu era criança, eu lembrava que Alphaville era perto de Osasco. Então eu falei, mãe, eu quero ir nesse lugar. Eu sabia que era possível, né? Assim, a Sim. minha mãe, não, você não vai. E eu, não, eu vou. Mas você não vai. Isso com 8 anos. Com 8 anos. Com 5 eu já ficava atuando pela minha casa. Fazia cenas, minha mãe vendo novela, eu reproduzia as cenas ao lado. Minha mãe Uau. ficava impressionada, assim, porque realmente eu era aquela criança que infernizava a família, assim. Eu queria ser atriz e eu nunca tive nenhum parente relacionado a isso, que tivesse uma profissão ligada às artes, né? Não tinha referência em Não casa, tinha. mas tinha esse sonho que você viu na telinha da TV e falou, é isso que eu quero. É isso. Eu não Uau. entendia como eu ia chegar lá, mas eu sabia que um dia eu ia conseguir, assim, realizar esse sonho de ser atriz. E como E que você hoje, convenceu sua mãe? olha, foram anos. Porque Sim. dos 8 até os 10 ela me levou, mas não botava muita fé. Aí dos 10 até os 15 eu já trabalhava bem. Fazia muito Olha. comercial de TV, eu gravava pelo Brasil todo, já estava dando palestra com 13 anos, com essa mesma agência aqui de Alphaville. Olha isso, gente, com 13 anos já estava dando Comecei a palestras. rodar o Brasil. E as minhas Olha. amigas, ai, vou na matinê. E eu, ai, não vou poder, porque eu vou pra Americana dar uma palestra, porque eu vou pra Sorocaba, porque eu vou pra Vitória, porque eu vou pra Belo Horizonte. Eram vários lugares. E como que você entrou neste mundo de palestras? Qual foi o caminho? Eu entrei convidada, assim, não foi uma questão que eu desenvolvi, até porque eu nem sabia, Sim. né, que era possível Com 13 anos a gente não desenvolver. sabe nem o que que é palestra, né? O que que é palestra? Vou ali contar minha história e tá tudo certo. A dona da minha agência só falava assim: você é muito pra frente. Você é uma menina que parece uma adulta. Ela falava isso pra Olha. mim. Porque quando você é menor de idade, é óbvio que os seus pais respondem por você, inclusive numa agência. Então, Uhum. assim, você pode ter 16 anos, 17, quase 18, ainda são seus pais que vão responder, a não ser que você se emancipe. E aí eu tinha Sim. 12, né? Então minha mãe que atendia os telefones e tal. E aí uma vez a Nina da agência me levou num teste. A minha mãe não ia me levar, não podia, alguma coisa assim. Ela falou: não, mas eu te levo. E ela me levou, a gente foi conversando. Ela falou: você parece uma adulta. Às vezes eu não sei quando eu falo com a sua mãe, quando eu falo com você. Uau. Você não quer dar palestra com a gente? Eu, o que que é palestra? Ela, não, vamos lá, você vai contar a sua história, a história aí que você conta. E tem uma entrevista minha no Google, eu não tenho certeza, mas acho que eu tinha uns 14 anos, que a pessoa, que a jornalista me pergunta assim: quando que você sente que a sua carreira deslanchou? Aí eu falo pra ela: aos 10 anos. Gente, eu tenho 28. 10. Eu tenho Hoje você tem 28 e não 28. deslanchou. E eu, olha isso, com uns 10 deslanchou, porque eu trabalhava muito. Tá aí no Google a entrevista até Aham. hoje. Então eu dava entrevista, eu fazia palestra, eu produzia minhas próprias coisas já. Sempre inventei, eu fui sócia de uma matinê, mas não no CNPJ, né? Porque eu não entendia nada disso, eu era uma criança. Acho que eu tinha 17 anos. Eu vendia Uau. pulseira de miçanga na escola. Tipo assim, ai, pulseira de miçanguinha, todo mundo vendeu. Não, eu levava a sério vender pulseira. Eu Sim. fazia cross-sell, upsell, eu faturava 300, 400, 500 reais vendendo pulseirinha. Não sabia esses nomes difíceis, do que se tratava, mas já fazia as Isso. estratégias ali. Cross-sell é quando você traz um produto com outro, upsell, né? Mesmo estilo, Sim. mas tem formas de serem feitas diferentes. Um é bônus de um brinde, outro é cobrando 2 vendendo num pacote. E eu fazia isso. E aí depois, muitos anos, eu fiz um curso de vendas que me ensinou cross-sell, upsell. Eu falei, puta, eu faço isso há anos. Quando você olha Nem pra trás sabia. assim, lembra dessa Gabi criança que tão sonhadora, tão pra frente, tão ativa, que parecia ser adulta. O que que você acha que fez formar essa Gabi, sabe? O que tinha algum sonho, tinha alguma coisa que te movia a conseguir esse resultado, essa proatividade? Nossa, essa pergunta você estava fazendo e eu indo profundo, profundo, buscando uma resposta, assim. Eu vou te dizer, eu te diria que nunca desisti, mas é mentira, porque eu já desisti. Uhum. Querendo ou não, a gente desiste em momentos da nossa vida que dure um mês a desistência, que dure uma semana, mas às vezes ela existe. E aí eu retomo mais forte, então eu acho importante também as pausas, né? Já são 20 Sim. anos como atriz, 15 como influenciadora, 10 como empresária, sei lá, 15 como palestrante. Então, assim, eu vou fazendo pausas, né?
Mas eu acho que se tem uma coisa, assim, que eu olho pra trás, eu acho que foi um combustível. Até ruim falar isso, né? Mas eu acho que as pessoas não terem acreditado em mim. Olha, Porque se eu olhar dentro do meu mapa astral mesmo, que eu amo astrologia, é, o leão, ele tem isso. Eu sou leonina. O leão, ele anda com o bando. Ele se preocupa com o todo. Mas aonde que é a pisada de calo dele, né? Onde que é? É quando ele se sente sozinho. E eu me senti sozinha nesse sonho. Porque eu falava para as pessoas, eu vou estar na pizzaria do Faustão. E as pessoas, que pizzaria do Faustão, menina? Você nasceu em Osasco, fica quieta. Daí eu ia no centro espírita, e isso já tinha 12 anos, e o meu guia falava: aprende outros idiomas. Você vai precisar se comunicar em outros idiomas, aprende. E aí minha mãe ria, assim, e eu também, né? A gente, como assim? Eu nasci em Osasco, aqui fala inglês. E aí hoje eu cheguei aqui no podcast, eu tô resolvendo um trabalho que eu vou fazer gringo, e aí tudo em uau. inglês. Então, assim, realmente, né? Ele falou isso pra mim. Talvez se eu não soubesse nada, eu não ia conseguir responder esse áudio hoje que vai me levar para um trabalho. Então é muito doido, assim. Eu sempre. Alguma coisa me fazia acreditar. Tudo queria me fazer desistir. Ai, meu Deus, que vítima. Mas era uma jornada muito de vítima mesmo, porque era uma coisa assim: ninguém acreditava, ninguém botava fé. Na minha família era só piada. O meu avô me levava, mas aí ele voltava falando: por amor de Deus, Gabriela, eu te levo em 1000 testes, você não passa em nenhum, por que que você não quer fazer isso? Porque o meu avô, óbvio, não tinha nenhuma noção, e nem eu, que existe o perfil. Né? Tem comercial que você não se encaixa, já tem um pai e uma mãe ruivos, você não faz parte daquele perfil, não é sobre o seu Sim. talento, não é sobre você. Então eu levei anos também para entender esse lugar de maturidade, de atriz mais como ofício. Então eu acho que os outros desacreditarem foi sim um combustível para mim. Olha, lindo. E isso é muito inspirador para quem está nos ouvindo, porque quantos nãos a gente recebe? E não é sobre os nãos que a gente recebe, mas é o que que a gente faz com eles, o que que a gente escolhe fazer. Então você usou isso aí como um combustível para falar assim: ah, recebi um não, mas vocês vão ver quem que é a Gabi Lopes aqui. Eu Deixa amo, eu. É. Leonina. Vou provar, entendeu? Que é sobre não desistir, é sobre se recomeçar quantas vezes for necessário. Esses dias eu estava pensando até com relação à academia, que tem uns 2 anos que eu tô conseguindo me manter mais firme, apesar que nos últimos meses, em função das viagens, eu dei uma capengada aí na academia. E aí eu falei, gente, engraçado, né? Quantas vezes eu comecei a academia e parei. E aí fico 6 meses sem ir, de repente eu começo, agora vai, aí até vai mesmo, só que de repente eu paro de novo, e aí fica aquele negócio, engorda, emagrece e tal. E aí eu comecei a me auto-sabotar, porque eu peguei e falei assim, vou começar a academia. Ai, Tati, aí aquela vozinha do mal. Pra que você vai começar a academia de novo? Você vai parar mesmo? Você vai ficar 6 meses firme aí, já vai parar? E aí eu comecei a negociar comigo. Peguei e falei assim, olha, não importa quantas vezes eu preciso começar. É sobre não desistir de mim. Então, não importa se você já começou a academia e parou, não importa se você recebeu muitos nãos, não importa se ninguém Tem gente que nunca acredita em nem se você. matriculou na academia. Exatamente, Você pelo menos tentou, deu o seu melhor. exatamente. Ai, mas eu fiquei 2 meses sem ir, mas eram 2 meses que não era pra você ir. Uhum. A gente tem Recomece que se quantas liberar dessas vezes. culpas, sabe, Tati? Exatamente. Hoje eu conto, eu até conto de um jeito que eu olho pra isso como, ai meu Deus, vão pensar que é uma trajetória de vítima. Mas era o que estava disponível pra eu viver ali. Talvez Uhum. se eu não tivesse tido esse cenário de pessoas desacreditando e eu tendo que crescer esse leão por dentro, até quando eu entrei no mercado, no meio dos negócios mesmo, né, como um todo, no Sim. mercado dos empresários, eu me masculinizei muito uma época. Porque Hum. eu tinha esse medo, né? Eu já tenho esse lugar da loira. Loira já tem vários tipos de estigma. Então eu pintei meu cabelo muitas vezes também para os meus papéis, mas aí eu ia perdurando, eu ficava 2 anos depois do papel com o cabelo, porque eu tinha esse medo do estigma de, uma menina bonita, ela não pode ser inteligente, uma loira não pode ser, sabe, lugares mesmo que a sociedade tem. Sim. Então eu lembro do quanto eu me masculinizei na época dos negócios, que talvez era para tentar pesar essa energia mesmo, porque talvez nem eu olhava para mim e conseguia aceitar essa mulher que eu virei. Eu Sim. lembro que eu aprendi, isso foi uma virada de chave na minha vida gigantesca. Eu sou muito grata ao Roberto Justus. Foi inacreditável o que o programa fez comigo, porque depois que eu saí de lá, as pessoas viram que eu era empresária.
eu já tinha lá meus 3, 4 CNPJs, já tinha uma estruturação na minha cabeça, né? Que eu ainda não tinha muito dinheiro para fazer, mas já estava me virando. E aí, realmente, saí de lá e as pessoas, ok, você tá no mundo dos negócios, tá tudo bem. Uau. Mas E antes eram, sabe, preciso pertencer. E aí, isso aconteceram várias coisas no meio do caminho. Nossa, e o mais interessante de ver sua trajetória, a gente quer saber mais detalhes dela, é perceber o seguinte: eu falo muito pra nossa audiência sobre estar em movimento. O segredo é estar em movimento. Capítulo número 1 do meu livro, Vida é Não Movimento. aí, é isso. Porque às vezes a gente fica tão focado no resultado, tão ansioso. Eu quero resultado logo, eu quero. Esteja em movimento, se permita. Você foi estudar sobre vendas, você foi ser empresária, você foi ser modelo, você foi Abri foi loja de buscar. roupa, fale várias. Aí. E hoje, nossa, como que a Gabi tem vários CNPJs, tem várias empresas, tão Bia já faliu jovem. vários CNPJs também, gente. Isso que é legal. Isso! Então, conta pra gente só quais novelas que você fez, ou na parte de atriz, quais são os principais, assim? Ai, meu Deus, vamos lá. O que eu mais amo de tudo, que faz meu coração vibrar mais, é minha carreira de atriz. Uau! Só que é uma carreira que, para quem tem uma mente de negócios, você entende o quanto ela é muito boa para abrir Aham. oportunidades como produtora, como diretora, né? Tem várias possibilidades mesmo, além de atriz. Mas ela é uma carreira que, na questão financeira, desculpa, ela é uma carreira que, na questão financeira, se ela vier sozinha, é mais difícil de você alcançar a estabilidade. Uhum. Então, por isso que eu não sou só atriz, mas se eu pudesse, Tati, eu seria apenas Sim. atriz. Essa era até a Mentira, minha eu próxima amo pergunta, tudo. porque eu ia falar assim, eu vejo muito, eu conheço algumas atrizes assim muito próximas, que é um alto e baixo, né? Porque quando tá fazendo novela, tá bem, tá em alta. Acabou a novela, tá ali sem condições financeiras, porque Eu sempre não. brinco, tá desempregada, né? Exatamente. Eu brinco mesmo, termina um filme assim, a gente tá ali no grupo do elenco, aí se despede. Hoje mesmo eu recebi um buquê de flores de um filme que eu fiz. Aí é isso, você se despede, eu tô desempregada. Acabou o Olha. filme, agora até janeiro do ano que vem eu tô desempregada, que é quando eu rodo o meu próximo. Ai, você não tá desempregada. É que é essa sensação mesmo de você não tem um personagem pra criar, um personagem pra desenvolver. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que já me aconteceu na minha carreira de atriz. E aí, como você me perguntou, eu acho que se eu fosse fazer uma cronologia, quando eu era nova, eu fazia muita série em canal fechado. Lembra que tinha muito, foi a entrada daquela lei que tinha que as grandes emissoras gringas no Brasil tinham que produzir uma cota de coisas no Brasil mesmo, em solo e território nacional. E aí Sim. começaram várias séries de dramaturgia. Eu fiz na Fox, no FX, no Multishow. Fiz umas 3 séries no Multishow, fiz série na MTV. Então essa Uau. foi uma época de juventude bem legal, assim. Eu fiz Július Fantasmas, que era uma série que foi para vários países, tinha dublagem nossa em italiano, em japonês, em Que mexicano, em demais. espanhol. Foi assim, muito engraçado essa época. Depois teve essa série Na Mira do Crime, na Fox, que era uma série onde a minha personagem ficava em coma. E aí umas cenas bem... Teve a cena do acidente, ela foi sequestrada e no meio do sequestro sofre um acidente, toma um tiro, fica em coma. Então foi um papel com teor forte, né? Pesado, assim. Pesado, de emoção, e eu era nova. Aí nisso eu entrei na Malhação, que foi minha primeira novela, com 19 anos Nossa. na Globo. Não, Foi Malhação, incrível. eu lembro na minha infância, porque eu era noveleira, né? Eu maratonava. A Malhação ali eu começava e falava, Cabeção, nossa, que delícia, eu lembro. Ogromóvel, Ai, muito lembra? bom. Não, e aí a gente, é legal porque a gente entra nos personagens, a gente quer ser ali aquele personagem, muito gostoso. Como se desenhasse o que você encontra também na sociedade, né? Exatamente. Malhação, acho que desenhou anos, assim, Não, e na nossa Malhação é uma cultura. novela sem fim, né? Foi uma novela assim. Hoje não tem mais, porque faz tempo que eu não assisto terminou. novela. É. Eu Mas- fiz a 12ª temporada. Uau. Eu fiz teste para um outro papel e aí eu não passei pro meu papel, mas me ligaram e falaram assim: a gente tem, o seu papel não rolou, mas a gente tem um personagem aqui que acho que criaram pra mim. Não sei se foi pra mim ou criaram aqui, né? Queriam te colocar Sim, em que algum você se lugar. encaixa É, criaram. E aí era a Pri, que é a primeira homossexual da novela. Então foi a 12ª edição. Olha. 10ª não, 22ª. 22ª. 22ª edição, Malhação Sonhos, que Uau. foi 2014 e 2015. Aí eu saí da Malhação,
comecei a viajar o mundo. Eu nunca tinha saído do país, porque desde nova, com essa responsabilidade profissional, então minhas viagens eram no Brasil e minhas viagens eram para dar palestra ou para eu desfilava em Fortaleza, fazia muita campanha em Fortaleza como modelo. Teve uma época assim na minha adolescência que eu trabalhei muito como modelo, eu também viajava no Brasil, vai lá pro sul, faz catálogo, aí volta, faz campanha em Fortaleza, volta. Então eu sempre fiquei muito na minha carreira. Aí com 21 terminou a Malhação, eu tinha rodado um filme também, que é O Último Virgem com a Paris Filmes, com a Downtown. Eu falei, gente, agora eu preciso de umas férias. Aí o primeiro país que eu conheci foi os Estados Unidos. Aí depois eu fiz um intercâmbio em Londres, morei um mês. Depois morei mais um Caraca, foi mês na parecido África do comigo, Sul. hein? Aí É só da comecei. África que não, porque o primeiro que eu conheci foi os Estados Unidos E e depois eu fiquei Londres. 40 dias em Londres, fiquei Rodou a morando. Europa também? Lá é tudo meio perto, né? Então eu Isso. andei muito, só que eu fiquei estudando inglês, então eu ficava meio presa em Estudei na Londres, Kaplan mas... lá, Ah, que legal! do Covent Nossa, eu nem Garden. lembro o nome da escola que eu estudei. Já tem, acho que tem uns 7, não tem muito tempo, tem uns 7, 10 anos, mais ou Eu menos, né? estudei na Kaplan do Covent Garden. Aí eu morava na Olha. King's Cross. Eu sempre andava Ai, de metrô, nossa, tinha eu meu andava só de Oyster. metrô. Tinha Que cartão... saudade, mulher. Meu Deus, Delícia, você falando, né? me teletransportei lá pra Londres. E aí comecei, fui pra Tailândia, viajei com o Ministério do Turismo, Aí não parou de viajar mais fiz intercâmbio também. na Austrália. Eu sempre voltava e fazia um filme, uma série, alguma coisa assim. E aí, ano passado, foi ano passado? Que a pandemia bagunçou a nossa cabeça, né? Eu acho que foi ano passado, eu fiz novela na Record. Eu voltei pra novela, porque eu fiquei todos esses anos fazendo filme e streaming. Uhum. Então eu participei de Sintonia, terceira temporada, Samantha, terceira temporada, fiz os filmes da Suzane von Richthofen, dos casos, fiz a Carol, namorada do Christian Cravinhos, aí eu fiz alguns filmes na Netflix, eu fiz outros filmes na Amazon, filme na HBO, Max, aí Meu foi indo. Deus! Aí ano passado, Record. E a pergunta que não quer calar. Primeiro, como que você começou a vida de empresária paralelo à atriz, modelo, palestrante, essa rotina toda? Como que foi surgindo e como que você concilia tudo isso? A carreira de empresária, ela surgiu a partir da necessidade de trabalhar mais como atriz. Chegou uma época que eu olhei, eu estava na Malhação, eu estava produzindo uma peça de teatro, esqueci de falar disso, porque também tem minha jornada no teatro, que eu já fiz alguns Olha. espetáculos, então se mistura no meio dos filmes e tudo. E aí eu fiz esse espetáculo Ladrões de Estrelas, que eu produzi. Sempre conto essa história, eu investi R$40 mil na época. Você E não mesmo teve retorno. produziu? Porque eu Meu- queria fazer. Eu pensava assim, cara, eu só tô na Malhação. Tipo assim, só tô na Malhação. Malhação é incrível. Já era, nossa, Mas já era eu perfeito. meio acelerada como eu sou, né? Sim. Então eu realmente fiquei assim, não, eu quero mais, eu preciso trabalhar mais como atriz. Produzi a peça, aí produzi um curta, assim, que acabou a Malhação, e aí esse curta deu origem à produtora, que hoje tem 7 anos. Então começou com a Young. Aí a minha carreira de influenciadora me tornou empresária, porque eu tive que abrir um CNPJ. Assim que eu fiz 18, eu já vendia muito post, assim. Então, na verdade, acho que eu era emancipada. Ai, já faz tantos anos, eu tô ficando velha. Eu acho que eu fui emancipada, não tenho certeza. Ou podia abrir CNPJ mais nova, uma MEI. Não lembro agora, Tati. Sei que foi alguma Sim. coisa assim. Aí depois da produtora já veio Gabriela Lopes Gabriel e PP. Aí foi só indo. Aí foram surgindo as oportunidades. Acho que o aprendiz, né? Foi o que eu te contei, foi uma virada. Porque a primeira Lá empresa. você já saiu com propostas, assim? Como que foi? Ou você já montou sua empresa, outras empresas Não, depois de lá? me ligaram assim que eu saí do confinamento, me ligaram e falaram, a gente vai abrir um restaurante grego e a gente tá procurando investidor, a gente acha que você é a cara do negócio, tá? Eles me apresentaram, que é o Paros, Olha. que eu tô até hoje. Se eu não me engano, foi antes da final do Aprendiz, também me convidaram pro coworking, que é o da Networkers na Vila Mariana. Foi tudo meio nessa época. E como que surgiu a sua ida pro Aprendiz? Você estava em casa, viu ali uma seleção e falou, vou entrar nisso? Como que te deu essa ideia? Porque você já era atriz, já tinha empresa, já estava bem estruturada. O que te levou a ir pro Aprendiz? Eu lembro quanto essa época foi um pânico, assim, porque na minha cabeça eu pensava, e agora? E se eu me jogar nisso de empresária e minha carreira de atriz? Será que vão me achar menos atriz se eu for empresária?
Será que vão me achar menos apresentadora se eu for atriz? Será que vão me achar menos atriz se eu virar modelo? É sempre um conflito que quando eu conseguir compreender o que de fato traz a multiplicidade de carreira e o quanto isso nos faz mais, diria até profissional, mas também completo, porque se eu estou ali no meu trabalho de atriz, eu entendo minimamente sobre produção, eu com certeza já não vou atrapalhar a produção em vários momentos, porque eu entendo aquilo. Então, se eu entendo minimamente de um processo de criação de roteiro, que seja mínimo, eu respeito mais aquilo, porque eu compreendo. Então, a consciência, essa conscientização é o que faz a gente ser melhor profissional. E eu acho que foi isso. Quando eu entendi a multiplicidade de carreira, eu falei, para de reclamar que você faz tudo, porque você tem que acolher esse tudo que você é. Sim, E aí mente veio esse nome, criativa, que é... multiplicidade de carreira. E aí eu liguei Nossa. pro minha terapeuta esse dia também, quando veio o aprendiz. Aí eu liguei e falei, e agora, o que eu faço? Tô nervosa, mais um negócio novo. Aí ela virou e falou assim, não vai parar. Daqui 2 anos abre mais um negócio novo na sua vida, daqui mais 3 abre outro. E aí vou te fazer uma pergunta. Por que você vai fechar uma porta que Deus abriu para você? Quando ela falou isso, eu nunca esqueço essa frase. Tipo assim, eu nunca fui lá. Eu até sou a pessoa que bato na porta, eu não sou contra isso, não. Eu vou lá atrás. Mas não essas aberturas nesse lugar. Entende? Eu não era uma criança que falava, mãe, eu quero ter múltiplas carreiras. Quero ser atriz e também quero. Mãe, quero ser atriz. Aí a atriz me fez ser empresária. A influenciadora também foi orgânico na minha vida porque eu estava no início de tudo isso. Então eu vendia tweet. E não foi também porque eu quis, entendeu? Tipo, era uma coisa que eu tava ali, eu virei uma twitteira, eu virei uma pessoa que, não sei, as pessoas me transformaram nessa persona da internet Gabi Lopes, que me fez empresária. Quando eu vi minha carreira de apresentadora e palestrante estava deslanchando, e aí foi tudo se unindo. E aí hoje eu lancei meu livro. Que legal, tá vendo? Aí virou escritora também, pra complementar. Daqui a pouco só vim aqui porque eu virei circense. Tá tudo bem, Tati, tá tudo bem, entendeu? Se precisar ir pro circo, vamos. Se precisar fazer alguma coisa diferente, bora. Escala a montanha, eu topo, Aí, sabe? ó. Eu sou uma pessoa muito assim. Mas eu me identifico muito com você, porque eu gosto dessas experiências novas. E eu vejo que, por exemplo, o que é um palestrante? Palestrante, tudo, ele consegue ver oportunidade para virar história para palestra. Então, cada momento, eu tô no aeroporto, aconteceu um incidente ali na minha frente, vira uma história para colocar na minha palestra. E aí, o que eu faço de forma intencional? Eu começo a experimentar coisas novas. Então, assim, esse mês eu vou fazer a aula de arco e flecha. E aí eu vou ver o que do arco e flecha eu posso tirar para a vida, para a carreira. Então, eu vou trazendo mais analogias e metáforas, que é muito rico para a palestra. Esse mês aqui eu vou ficar fazendo mais wake. Aí eu faço wake, aprendo, e aí eu trago isso para a palestra. Esse aqui eu quero fazer equitação, hipismo. E aí eu fico o tempo todo buscando experiências diferentes para ver o que dessas experiências eu posso trazer para a minha rotina, para o meu dia a dia. E, nossa, assim, abre um leque de possibilidades, Chocada. de insights, de ideias. Você já tá aqui, minha cabeça tá explodindo. Acabei de esquecer que eu tô no podcast, tô cheia de ideias já. É Sim. muito bom. Quando a gente viaja para fora do país, a gente vê experiências diferentes, a gente vê empresas diferentes, a gente volta com outra mente. E aí aquela frase de Einstein, né? Uma mente que se expande, ela nunca mais volta para o seu estado original. Então a gente vai expandindo a nossa mente de tal forma que não tem como a gente ser pequeno, não tem como a gente pensar pequeno, a gente sempre quer algo maior. Então essa é a ideia, assim, você já tem mentalidade palestrante memorável mesmo. Ai, agora... que chique, obrigada. É só ir embalando cada vez mais a palestra para dar um show aí nos palcos. Vamos montar, gente. Minha palestra by Tati de Ândola vem aí. Vem aí, já preparem. Contratantes já podem procurar aqui, já vão a Tati levar vai vender, a palestra. Já vou vender a palestra. Você é empresária aqui da Gabi. Eu amei. Gente, pior que eu chamo a Tati direto. Ô, Tati, você não quer ser minha empresária de palestrante? Exatamente. Toda hora. Ô, Gabi, eu tô quase criando aqui uma agência, quase criando aqui uma empresa só por sua causa, viu? Mas, ó, já falei, a gente já pode ser sócia, já vai criar mais um CNPJ aqui. Vamos. E é assim que as ideias surgem, né? Algumas pessoas perguntam, nossa, mas de onde que a Gabi tira tanta ideia de CNPJ, de empresa? É essa atividade. Por exemplo, você me conheceu lá na premiação
E aí, lá na premiação, você falou, nossa, você gostei, você fala sobre palestras. E aí, você já começou a me mandar mensagem, já manteve contato, já começou a acompanhar. Então, a gente percebe o seguinte, que não é só a vida é oportunidade que aparece, é movimento. Você cria suas oportunidades também. Você fica com o radar ali ligado, atenta. Opa, gostei disso aqui, ó. Como que a gente pode fazer para trabalhar junto? Por isso que eu virei empresária. A Olha. carreira de atriz, eu pensava, como eu posso trabalhar mais? Eu produzi Sim. 3 filmes agora, Passos, Em Órbita e Jasmine, uma trilogia de curtas. O Passos está em 2 festivais americanos. Uau, O Jasmine, a caraca. gente acabou de finalizar a filmagem e o Em Órbita a gente começou a escrever agora. Então, são filmes que, por exemplo, ninguém nunca vai pensar, "Ai, deixa eu fazer um curta aqui, gravar um curta conceitual, inscrever nos prêmios." As pessoas não pensam nesse lugar. Uhum. Sabe? Então, assim, eu gosto de ter uma estratégia de carreira muito ampla. Eu e Mari mesmo, a gente falou, vamos sentar semana que vem e desenhar todo o ano que vem. Já fazer o planejamento Óbvio, estratégico do ano. organizado. Fantástico. Então, eu acho que mais do que essa também, as pessoas falarem, você não vai conseguir, você não vai conseguir, isso também me deu combustível. Mas eu tenho uma lua em virgem. Eu não sou Uma virginiana, eu sou organização, leonina. olha. Mas você não tem noção, é planilha para fazer a planilha. Olha É só. planilha para falar quais planilhas eu preciso fazer. O meu drive, se ele vaza, eu acho que vai virar um meme. Porque assim, pasta número 1, aparece um ET. Administrativo. Documentos, tem todos os meus documentos lá. Se eu morrer, tá tudo resolvido. Tá tudo Tudo lá. fácil, Aí qualquer tem uma pessoa. pasta, financeiro. Uau. Cada conta, não os dados de conta e senha, né? A gente também... Sim. Nem queiram hackear, entendeu? Porque não tá fácil assim, Porque não. A gente não é burro, né? Mas a gente colocou lá, Sim. agência e conta, porque às vezes vai depositar na conta de um CNPJ, ou então é produtora, que é outra empresa, que não é Gabi. Nossa. Então, enfim, tem que Nossa, e ter aí são tudo. milhares de CNPJs, milhares de contas para administrar, muita coisa, né? Porque só lista aí, a gente tava conversando aqui nos bastidores, você me contou, mas como a audiência não sabe, lista aí algumas das empresas que você tem, que são vários CNPJs. Vamos por ordem né? cronológica, que daí Vamos. me ajuda. Meu primeiro CNPJ é a Gabriela Lopes Gabriel, que eu abri com 18 como influenciadora. Influenciadora, modelo, apresentadora, eu fazia os meus jobs e eu emitia minha nota por lá. Daí, com 19, logo após, já junto, eu abri a produtora, Young Republic Filmes. Aí, depois da Young, veio Gabi Shop, que primeiro era uma loucura. Eu cheguei a resolver importação. Na verdade, eu tinha uma sócia com quinais de importação e eu tinha o comércio de produtos. Eu fazia a comercialização. Eu era bem nova e depois eu fechei o Gabi Shop, eu troquei os quinais para ser uma empresa de cursos. Porque no início era uma loja de roupa, olha como a vida é, né? Olha só. Importavam os produtos da gringa e eu vendia aqui. Então, toda uma experiência profissional envolvida. Depois veio o restaurante, o Paros Bar, que é um restaurante grego, do Itaim Bibi. Aí veio a The Networkers, que é um coworking que fica na Vila Mariana. Meu sócio Paulinho tá sempre aqui no Alphaville com todo mundo. Aí depois do Paros veio o Bar e Cutina, mas é um restaurante que faliu. A gente abriu junto com a pandemia e aí foi muito difícil. Nós fomos Nossa, um dos empreendimentos que não se sustentou na pandemia. É porque você abriu bem nesse período, né? Então é complicado. A obra era você não antiga, tinha- mas a pandemia pegou todo mundo de surpresa, Sim. óbvio. A gente também. E era franco-italiano, então mais caro. E aí o bar, infelizmente, faliu, mas era um negócio mesmo, um investimento que a gente tinha muito carinho, né? E aí tem as startups que eu sou sócia, que são Lady Driver, foi a primeira que eu entrei, que é um aplicativo de transporte feminino. Só mulher dirige, só mulher anda. Então Uau. é só motorista e passageira. É bem legal, Lady Driver, aí você agenda a sua Lady. Tem a Move Locadora. Olhei aqui roxo, lembrei da Move, que é uma startup de locação de equipamento para filmagem. Tem muito a ver com a minha produtora também, então tem super fit comigo. E virei sócia também, a mais recente, a Maria, que é uma startup de acolhimento para mulheres que já sofreram violência doméstica. Uau. Então a gente vende acolhimento, você pode ir lá e apoiar, vender o acolhimento para uma pessoa que está em necessidade. A gente tem uma lista de várias pessoas que precisam de acolhimento, a gente tem também patrocinadores que compram esses acolhimentos, a gente vai ajudando aí
e fazendo várias iniciativas também. E essas últimas empresas você entrou de sócia já como divulgação, assim, o que Media você... for Equities. É o que Fantástico. a É gente chique chama demais. hoje. Media for Equities, eu comecei com isso quando eu tinha uns 21 anos, quando me convidaram para ser sócia de um aplicativo. E aí eu vi aquilo, me explicaram, eu falei, não, guardei o contrato, falei, eu não vou assinar. E aí não assinei, não rolou, depois deu até um rolo lá, ainda bem, né? Parece que a gente sente. Nossa. Mas eu tinha ouvido já falar com 21 anos. Com 23 me ofereceram o primeiro Equities por mídia, né? E o que é isso, para quem não conhece ainda? É quando você vai entrar numa empresa para ser sócia com a sua imagem ou um cargo que você estipular, qualquer que seja o combinado, né? Mas você não vai fazer um aporte financeiro. E isso aconteceu comigo nessas 3 últimas que eu sou sócia. E aí eu tenho uma porcentagem da companhia, da empresa, participo do board, de todas as coisas, é bastante coisa. Você participa só das reuniões mais de conselho, assim, ou Mais participa marketing. mais marketing Eu amo. mesmo? Olha, Eu brinco que, assim, quando eu entro de sócio para alguma coisa, é para colocar a cereja no bolo. Porque eu acho que ninguém chama alguém à toa e você vai chamar sim. as pessoas pelo que elas melhor se definem. Então, eu gosto de me definir assim, porque eu sou muito criativa, mas eu também sou muito ousada. E isso pode ser bom ou não. Então, talvez para uma coisa mais arroz com feijão, talvez eu não seja a melhor pessoa para funcionar. Vamos supor que aquela coisa da consistência do diário, do teste da operação, quando você tem um restaurante, é o sócio administrativo que vai ficar ali. Claro que eu sou boa, eu amaria também, mas pela falta de tempo que a carreira de atriz me proporciona, junto com essas, né, e a gente já entra no assunto de Não. como eu me organizo, então eu Sim. só me desprendo daquela energia que eu consigo, de fato, acolher, né? Fantástico. Então eu entro Porque sempre senão no seria marketing. impossível conciliar. Uma empresa só já dá um baita trabalho se cuidar da parte de gestão, organização. Agora, Funcionários, financeiro, exatamente. imposto, contabilidade, contrato jurídico. Agora imagina dar treinamento, fazer palestras, ser atriz, ser apresentadora de TV, fazer o marketing e ainda entrar na gestão. Já era. Não ia conseguir ter estante de CNPJ. Exatamente. Nossa, Aí vou incrível, me assim. dividindo. E você sabe que você falando isso, eu lembrei muito da história do Arnold Schwarzenegger, que eu gosto muito. Tem um vídeo dele que toda vez que eu quero me inspirar, eu assisto, tá liberado no YouTube. Me manda. Mando. Ah. Ele é incrível. E ele conta, assim, como que ele fez pra sair do fisiculturismo, porque primeiro ninguém falava que ele ia ser campeão de fisiculturismo. E aí ele foi. Aí ele falou assim, a mesma habilidade que ele usou no fisiculturismo foi o que ele utilizou depois, quando ninguém acreditava que ele seria ator. E as pessoas falavam assim, o Arnold Schwarzenegger, esse nome, o pessoal não vai conseguir decorar, ninguém vai conseguir nem escrever. Não dá pra você ser ator. Não tem ator que é musculoso desse jeito, você não tem o perfil de um ator tal. E aí ele foi lá e foi um ator consolidado em Hollywood. E aí depois ele quis ser governador. Aí as pessoas falavam, não tem nada a ver, ator não combina com governador, nunca vi alguém na área política fazendo gestão e tal. E aí ele foi, né, o governador da Califórnia. E aí ele falou assim, e foi bem sucedido nas 3 áreas que parecem ser muito distintas. Mas ele falou assim que ele usou a habilidade única dele, que era a habilidade do poder da mente. Então ele falou assim que no fisiculturismo, muitas vezes quando ele tinha que treinar 6 horas, 8 horas, intenso. Cabeça. Ele falou que tinha gente que tinha muito mais perfil que eu, tinha muito mais músculo que eu, mas não tinha a mentalidade que eu tinha de aguentar o tranco. E quando meu corpo falava, não consigo sentido. mais, a minha mente falava, você consegue, você vai. E aí depois ele falou assim, esse mesmo poder da mente, eu usei para ter a disciplina e a alta performance como ator, e eu utilizei para aprender o que precisasse aprender como E eu governador. acho que ele produz também. Ele Se eu não também me engano, produz. ele produz. Porque na Né? carreira de ator é assim, às vezes as pessoas te veem sempre no mesmo lugar. Ah, o Arnold Schwarzenegger é aquele musculoso, então eu só vou Sim. colocar ele para fazer papéis de policial, de grande vilão, ou de grande poder do Estado, alguma coisa assim. Então, ele vai e escreve os próprios filmes que ele se vê num outro lugar. Não só escrever, mas produzir, fazer acontecer. O Will Smith faz isso também, o Brad Pitt faz isso também. Que eles têm mais autonomia, mais Várias liberdade. mulheres também. A Oprah produz as próprias coisas, Ellen DeGeneres. A atriz tem aquela... Sempre esqueço o nome dela, que é Natalie Portman, que é uma israelense. Ela tem uma agência uma produtora de filmes também.
Quem que é referência pra você, assim, que você olha e fala, nossa, você Ela, todo... É, Marilyn Monroe. uau. Porque eu gosto de. A Marilyn tem toda uma vida, né? Toda uma jornada que a gente brinca que não é um arquétipo pra você ativar, porque não vem só a parte boa, vem toda a parte ruim também. Então ela tem uma jornada muito dolorosa, né? Que esse novo filme retrata. Mas eu tiro dela, assim, pontos que eu acho que ela deixou como legado eterno. Porque eu sinto que em algum lugar, eu não sei assim te falar o que foi que construiu isso, mas eu sinto que tem uma linha de construção estigmatizada onde colocam tanto a mulher em vários lugares, mas a mulher loira, né, já é hipersexualizada, já tem esse lugar. E tem esse lugar também da loira burra, que é um estigma péssimo, né? Mas é uma piada que durou muitos anos aí até a gente discutir. Então, realmente, assim, eu pego dela esse lugar. Poucas pessoas sabem, mas ela tinha uma produtora de filmes, chamava Marilyn Monroe Productions. E ela Uau. fez filme em Paris, que ela mesma produziu, na Inglaterra. Então eu olho pra isso e falo, cara, isso que eu acho foda. Que mais do que você ser uma pessoa que deu a sorte da indústria te acolher, porque a nossa profissão é uma indústria acolher a gente, não tem nada, Uhum. né? Quando você tá brilhando é porque a indústria tá te acolhendo. Isso não faz de você uma atriz melhor ou pior, só faz uma atriz que a indústria acolheu. Então, quando você tá de fora desse acolhimento da indústria, você tem que criar os seus próprios acolhimentos. Eu senti que ela fez isso muito bem. E ela é igual a Natalie Portman, assim, pra mim eu vejo as duas nesse mesmo lugar. São mulheres que fizeram acontecer, que deixam um grande legado. Então eu me inspiro Nossa. nelas, assim. Na hora que você falou da indústria acolher, passou um filme aqui na minha cabeça, porque eu me lembro de uma entrevista que a Gisele Bündchen fez, que ela falou assim que ela ia participar de algumas seleções de modelo, e aí ela não era mais bonita, ela não era a pessoa assim que tinha mais chance de ganhar, só que ela era mais entusiasmada, porque ela fazia isso de forma intencional. Então ela elogiava a grife, ela falava, nossa, mas isso aqui veste bem demais, nossa, eu quero indicar isso aqui pra minha família, tal. E pela paixão que ela demonstrava, muitas vezes ela ganhava a oportunidade de estar lá e passava na frente de várias pessoas que tinham mais talento, habilidade ou beleza que ela, né? Então eu falo assim, como que a pessoa que é intencional e que tem paixão, ela consegue abrir muitas portas. E a gente percebe, não é só sobre ter talento, né? Porque você vê, tem tanta gente talentosa que não tem a oportunidade e você fala, por que essas pessoas não têm oportunidade? E tem outros que nem é tão É uau porque assim. talvez elas não criam as oportunidades delas, né? Porque Exatamente. eu acho que é muito isso, Tati. Uma coisa é você reclamar, não tem oportunidade. Outra coisa é você nem tentar, né? Porque às vezes eu converso com um monte de atriz, a gente fala, ai, não faço nenhum trabalho. Eu falo, você conhece a comunidade de atores no Facebook? Não. Ué, abre lá, tem um monte de filme. Você não vai ganhar Olha. nada fazendo o filme, mas você começa a exercitar, vai atraindo mais daquilo pra você. Você vai se mostrando, né? É quando entra na comunidade, assim, participa com algum papel do filme, não ganha no primeiro momento? Não, é que Como as que é? comunidades é uma comunidade de testes. Tem várias, Ah, mas tem uma muito famosa que chama Testes e Oportunidades. Então você entra lá, tá. Buscamos atrizes de 20 a 30 anos, cabelo castanho, olhos castanhos para um filme tal. Então você tem como trabalhar. Aí outro dia também eu tava num bar com uma menina e ela tava com uma bolsa assim que deu pra perceber que era uma bolsa bem cara, de marca, Louis Vuitton e tal. Ela tava ali com a bolsa na frente e a gente conversando e ela reclamando. Ah, eu não faço nenhum filme, ninguém me chama, ninguém me chama, ninguém me chama. E aquela bolsa, assim, ofuscando o texto dela. E eu, meu Deus, uhum. ninguém me chama, ninguém me chama. E eu virei pra ela e falei: olha, é o seguinte, sabe como eu faço os filmes que eu faço? Tirando quando eu realmente vou atrás do diretor e falo, me dá uma oportunidade, eu crio o filme. Eu vou lá, chamo um diretor no Facebook, no Instagram, converso com ele, falo, tudo bem, você tem alguma ideia? Tenho, aí eu chamo outras amigas. A gente faz o que for. Minha mãe cozinha e a gente serve o catering, porque assim que eu comecei, né? Tipo, tem um filme que eu levei minha tia, e a minha tia organizava o catering, que foi Redoma. Foi um filme que eu fiz com a Maria Bopp, e a gente produziu, a gente se virou. E aí a menina ficou olhando assim, eu falei, essa bolsa, quanto que ela custa? Menina, uns 30 mil. Eu falei, isso aí são 2 curta-metragens. Olha, Essa sua que bolsa são 2 demais. filmes. Você tá reclamando e a solução tá na sua frente. Vende essa bolsa, contrata uma equipe, soma com parceiros, pega um roteiro bom e vai aparecer. Então, acho que é isso um pouco que falta. E eu sinto Sim. também, porque eu amo muito a Gisele, eu acompanhei bastante da jornada dela. Quando eu era nova, eu entrava no site dela, que era a primeira Ubermodo do mundo.
Inspiração total. E ela criou a própria jornada, muito. Sim, não. Teve também o lugar da indústria abraçar, como sempre acontece, né? Um certo momento. Mas se você não cria sua estratégia de planejamento, depois que a indústria te solta, você também fica esquecido. E ela nunca ficou. Então, tem Exatamente. muita estratégia ali. Esse é o ponto, né? Como que você vai se mantendo no mercado sustentável? É a sua história. Quantas pessoas que, com 8 anos deu certo, 15 anos deu certo, ou fez uma malhação e uau! E de repente hoje não tem os milhões de seguidores que você tem, hoje não tem as empresas ou o dinheiro que você tem. Então você tem se mantido no mercado e numa crescente. Isso aí é pura estratégia, e não é todo mundo que consegue ter esses resultados. E haja Google Drive para isso. Tá lá, tem o business plan de cada ano. Olha só, você faz o planejamento, estrutura mesmo, E eu cada divido ano. meu ano em momentos. Eu Boa, coloco assim, conta pra momento gente. cinema. São 3 meses que, de repente, geralmente é um mês que eu vou rodar um filme muito longo, ou que eu vou ficar 30 dias em set. Aí eu já coloco que esse é o momento cinema em 3 meses. Então, um mês eu tô filmando. Os outros meses eu tenho algum curta que eu produzi para lançar. Aí eu mesma consigo controlar esse barulho, tipo, de trazer um filme que a gente vai estrear nesse momento cinema. Geralmente, a gente atriz é assim, a gente roda um monte de filme. Agora mesmo, deve ter umas 4, 5 coisas que eu fiz pra estrear ainda. Então, Olha, sempre tem um pra estrear, eu junto nesse momento. Aí teve um ano que eu apresentei vários programas da MTV. Aí eu fiz o momento apresentadora. E aí é um mês que eu foco. Mês não, né? São 3 meses, tipo trimestre. É um trimestre que eu foco mais em apresentar evento, ir nos lugares. Então eu vou fazendo meus momentos, assim. Eu já fui até DJ, Tati. meu Deus, E olha eu só, tocava em vários lugares pra várias mil pessoas. que incrível. E porque você Que louco. gostava também, viu que tava uma onda e foi assim, Não, porque vamos tá. eu gostava, eu fui estudar, eu ganhei um curso, eu me formei na Make DJs. Aí eu falei, cara, isso aqui é fácil, isso aqui é legal, isso aqui é divertido. Não é fácil, mas virou fácil, virou leve. E eu falei, quero começar a tocar. Aí fui fechando Olha. umas datas. Que demais. Eu acho que isso é muito também do seu papel, né? Assim, eu tô fazendo um projeto agora com a Giovanna Antonelli. E aí ela tá construindo um curso com essa pegada. Como que entrar no personagem faz com que ela seja dona de franquia, seja empresária, né? Os papéis que a gente exerce em vários momentos da vida. E mulher tem muitos papéis, papel de mãe, papel de esposa, papel de empresária, sem ficar masculina, como você falou, né? Como ser Ser uma empresária. mulher empresária sem se masculinizar. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho que nós, mulheres nos negócios, a gente tem que se atentar pra tomar mesmo, né? Uhum. E o que é legal é que em cada tomada de decisão você tem que colocar um chapéu. Você tem que entrar num personagem mesmo. Agora é um momento que eu tenho que ser mais firme. Agora é um momento que eu sou brincalhona. Agora é um momento que eu sou mais séria. Agora é um momento que eu tô planejando. Opa, que eu tô mais introspectiva. Eu tenho vários personagens. Tem dia que eu tô na autora, aí eu tô profunda, dando Olha, textos, e aí eu tô mais. Quando eu tô palestrando, eu sempre levo mais esse lado autora. Mas eu deixo meu lado atriz reflexiva. também, porque tem gente que Sim. sai da minha palestra e fala assim: eu não sabia que era um stand-up comedy. Ai, que Eu legal. acho que é um feedback gostoso de Sim, se ouvir. demais. Porque toque de humor traz leveza pra palestra. E o nosso cérebro, ele fica muito rígido quando você traz Sim. conteúdos densos, porque não é em todo mundo que penetra. Então, às vezes, confunde, né? Tanta informação, a pessoa já fica, puta, eu perdi aquela linha, perdi essa, ih, já não vou mais ouvir. Então, é sempre isso, assim, vários conceitos que são densos, não necessariamente Sim. ruins, né? Ou pesados, mas são densos, fazem viradas de chave, criam uma expansão de consciência, e aí vem o humor. Vem esse lugar que traz uma leveza, o cérebro relaxa, a mente relaxa e a informação entra. Então, eu Que procuro sempre demais. construir minha palestra assim. Então, eu coloco a atriz e a autora numa troca de papéis. Eu preciso fazer esse curso aí de vocês. Sim, já vai, já tá, já coloca na agenda aí em Eu vou março. colocar. Em março vai fazer aqui com a Que gente, vai. chique. Vai ser incrível. Esse aqui é em Alphaville também. Então. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial
durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas, Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Já vai Que ser onde tudo chique. começou para você. Vai ser uma nostalgia. A Alphaville me traz mesmo muitas lembranças boas. E ó, a gente começou aqui o podcast e você comentando, né, que você falhou algumas vezes, vários momentos que você pensou em desistir, e às vezes ficava um mês, aí fala, não, vou recomeçar agora, tal. Teve algum momento assim que você fala, nossa, esse momento me marcou, o momento que você pensou em desistir? Conta pra gente como foi lidar com isso e o que virou a chave pra você retomar. Ai, deixa eu lembrar um momento de desistência punk, né? Tipo assim. Sim, momento que mexeu contigo, que você falou, meu Deus, será? Eu batalhei tanto, porque às vezes a gente tem esse sentimento, né? Fala, trabalhei tanto, batalhei tanto, parece que eu ainda tô aqui na estaca zero, porque a gente é injusto, ingrato com a gente mesmo. Você fez muito e a gente esquece de olhar pro que a gente já conquistou, pro que a gente já caminhou e fala, ai, não cheguei aonde eu queria, não cheguei no alvo, deu tudo errado, quer saber? Vou parar E com nem isso deu aqui. nada errado, né? É só a sua interpretação naquele momento. Eu acho que é na carreira de atriz também. A carreira de atriz, quando a gente vai fazer teste, a gente faz vários pro mesmo papel. E aí, cada teste você pensa, tô mais perto, tô mais possível, agora vai. E aí, quando você vê, não vai. Então, acho que é esse lugar que você se questiona. Será que eu sou boa? Será que eu sou boa o suficiente? Será que tem algum problema comigo? Mas, assim, quanto mais tempo eu tenho de carreira, mais eu aprendo a trabalhar isso. Mas eu lembro um desses momentos bem sérios que me pegou faz uns anos, faz uns 5, 6 anos. Eu não lembro qual foi o papel, mas é aquele famoso vai ser você, chega na hora não é você, e aí você fica mal. Nossa, eu fiquei imaginando, é igual aqueles estudantes de medicina que tá 3 anos no cursinho. Estudante da OAB. Nossa, Minha mãe estudante fez AV. 8 vezes. Meu Deus, 8 vezes. Você Quando ela sente tava assim, quase desistindo, ela incompetente, passou, né? é isso. Olha, eu lembro quando eu fui tirar a carteira de motorista. Eu pensei que eu ia de primeira, eu tava muito segura, muito autoconfiante. E na hora eu fiquei nervosa e meti os pés pelas mãos, não parei, não pare lá. E aí não passei. Aí a segunda vez eu já fui preocupada, já fui pensando, ai, não vai ser pra mim tal. Não passei, porque aí já Você não tinha passou de autoconfiança. Eu terceira passei só. de terceira. Mas ali eu comecei a me questionar, será que eu sou capaz? Será que eu Nossa, sou eu boa passei de mesmo? segunda, porque depois da minha primeira, que foi um fiasco, Nossa, falei, vai. pois eu vou pagar mais 50 aulas, eu vou ficar estudando tudo de novo até eu passar. Vou treinar muito. Treinei E no teórico eu muito. tinha passado tudo, mas no prático Não, acho que tem eu um fator pedi pra autoescola emocional. pra fazer mais aula. Olha só, eu fiz muito mais Porque aula também. exato, eu falei, na não, melhor eu autoescola. fazer mais aula, estudar direito pra eu passar, né? Sim, fazer muita Baliza. prática. Baliza era muito Nossa, ruim pra mim. Baliza até hoje é um desafio pra Não, pra mim também. Até hoje eu falo, ainda bem que meu noivo já é meu motorista também, porque se precisar eu faço bem. Mas Amor, assim, eu para pra sofro. mim, porque não dá, é tipo isso. Esses dias eu falei, e o pior é quando as pessoas ficam olhando, né? Esses dias eu fui estacionar no shopping, aí começou a fazer uma filinha de carro. Eu olhava aquela filinha e falava assim, gente, essa vaga é tranquilo de estacionar. Mas aí foi me dando ansiedade, porque tava todo mundo parado me olhando. E aí o homem fica assim, não acredito, né? Não, tá fácil ali, não sei o que, tal. Mulher Fica no me volante, julgando. exato, esses Aí eu peguei e falei, estigmas. quer saber? Vou estacionar lá fora. E aí eu saí, a Eu vaga amo. gigante, eu saí pra estacionar lá fora. Mas é difícil, imagina. Nossa, Eu acho baliza a maior dificuldade da direção. Sim, também. Dirigir é tranquilo, mas a baliza, dependendo da vaguinha ali, é complicado. A gente tem um momento aqui no podcast, que é o momento final, que é o que a gente faz um turbilhão de perguntas. São Meu perguntas Deus. mais curtinhas assim, mas só pra gente ter um raio-x da Gabi. Então, a primeira pergunta é, o que é uma vida memorável pra você? Uma vida memorável pra mim é uma vida que a gente consegue deixar um legado, que esse legado vai ser eternizado anos depois da nossa partida. Uau, nossa, que lindo, profundo isso. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, quando você faz algo que dura mais do que a sua própria vida, aí sim a sua vida valeu a pena. Isso. Você falou tudo. Meu Ontem eu Deus. vi o Matheus Nastergalli falando isso pro Pedro Bial, ele falou,
Bial, o cinema é muito mágico, porque ele eterniza a gente na frente da retina das pessoas Sim, para toda a vida, para todo exatamente. sempre. As pessoas vão poder assistir os meus filmes, mesmo depois de eu partir, as pessoas vão ter o meu conteúdo para assistir, elas vão poder se conectar de alguma forma, né? Uhum. O livro faz isso também, né? Então, você já tem seu livro, já tem os filmes que você fez, as novelas que você fez. Meu O Deus, já tá legado tá eternizado. aí. O legado tá aí. Muito bom. E me conta como você concilia tudo, a vida profissional com a vida pessoal. Conta um pouquinho. Tá namorando? Como que é isso? Até coçar minha cabeça aqui. Na verdade, eu sempre que... É coisa errada que eu vou dizer, mas eu sou sincera. Sempre que eu tenho que sacrificar algum lugar, é a vida pessoal. Muito difícil ser o Sim. trabalho, assim. Então, hoje é domingo, eu quero ficar tranquila. Tá, mas hoje é domingo e eu tenho que ir lá num tal curso, fazer tal coisa e dar uma palestra e eu vou. Então, a vida pessoal tá bem difícil. Esses dias eu percebi isso, assim, faz muito tempo que eu não saio com contatinho, que eu não conheço gente nova, eu tenho evitado sair, porque aí você sai, volta 3 da manhã, daí o dia seguinte já atrapalha. Então, meu foco tá bem egoísta ultimamente. Sim. Tá jovem, 28 anos, tá jovem. É um Já namorei momento de muito. desbravar, já. Ai, já namorei muito, Tati. 4, 5 Sim. namoros, então assim, agora é meu momento. Sim. E você sabe que eu me identifico demais também, porque eu falo assim, não é workaholic, é workalove, né? Porque tão apaixonada pelo trabalho, o trabalho vira lazer e tudo se confunde ali. E a minha prioridade máxima foi, eu fiquei 7 anos solteira, 7 anos. E aí, pra eu estar com o Cadu hoje, que é o meu noivo, eu criei um plano de ação no Trello. Então, aquela que é empresária, Mentira! aquela que é muito empresária mesmo, né? Eu falei, eu vou criar um plano de ação, porque eu quero construir uma família, quero ter filhos e tal. E agora eu tô com 37 anos, né? Foi, acho que já isso eu fiz com 35. Foi, acho que já tá na hora. Já deu, já desbravei muito profissionalmente. E aí eu construí um Trello ali, deu tudo certo. Mas você sabe que eu chamei meu pai e minha mãe esses dias pra conversar. Eu falei, olha, eu fiz 28. Ano que vem eu faço 29. Em 2024 eu faço 30. Com 32 eu pretendo estar grávida, tá? E aí eu comecei a conversar com eles sobre os tipos de relacionamento que estão existindo hoje. Porque eu não sou mais da geração da minha avó, né? Eu não sou da geração que vou achar que vou casar e ficar pra sempre. Eu preciso entender que cada vez mais tá comum que os casais, que seja em 30 anos, com 50 anos de casado, também não quero. Quer dizer, ninguém quer separar, essa é a questão. Sim. Mas talvez também ninguém casa sabendo que possa ter uma separação. Uhum. Então eu conversei, expliquei que mais do que nunca eu quero ter um pai dos meus filhos, quero ter um homem assim que ele queira ter filhos tanto quanto eu quero ter filhos, sabe? Pra ser uma coisa de comum acordo, a gente vai gerar seres humanos pro mundo, porque os Sim. filhos não são nossos. Então eu te entendo, porque eu já estou me planejando pra daqui 4 anos. Olha só. Então se daqui É 4... planejadora de tudo, né? Vida mas se pessoal e daqui vida 4 eu profissional. quero estar grávida, então você entende que daqui a uns 2 e meio eu tenho que estar achando, Sim. ou antes, então. Eu tenho um plano de ação, depois eu te passo. Me manda. Depois já passo toda a estrutura. 6 ali. meses para encontrar, 4 Exata- meses para começar a ficar, eu amo. Muito bom. 1 ano de namoro, agora 1 ano de noivado, e já vai casar o ano que vem. Tudo Pior que eu planejadinho. conto assim viu? mesmo, 1 ano de namoro, 1 de noivado, aí já dá pra engravidar, casar grávida, louca. Ah! Tá muito comum, inclusive, também. Né? Muito. Muito legal a história. A próxima pergunta é: teve algum livro que marcou a sua vida? Alguns. A Química da Vida mexeu muito comigo. Olha, O Química da livro Vida, que tem não uma conheço. borboletinha azul na capa. Mexeu muito porque ele fala desse lugar, assim, né? Existe a física quântica, existem as leis universais, as leis da física mesmo, né? Que são leis de peso, de medida, de dar e receber, da polaridade, da dualidade. Então, acho que Olha, foi já fiquei curiosa, já É. quero ler e conhecer. Não conheço esse ainda. O poder da ação me mudou muito, geração de valor, Muito como legal. conquistar as pessoas. Muitos livros Olha, bons. Como conquistar as pessoas, interessante, né? O Ele poder da ensina sedução. mais o que não fazer. É mesmo? Ensina. Olha. Ele fala assim: se ninguém perguntar de você, não fale. Porque é porque ninguém quer saber. Uau!
Foi um faz livro que- total sentido. Muito! Nossa, isso aí me lembrou. Eu tava ontem num café e aí chegou um rapaz, né, e começou a puxar assunto, assim, tava eu e uma amiga minha, e eu acho que ele queria fazer um network mesmo, tal. Só que aí ele começou a falar dele. Ah, eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Aí eu olhava assim pra minha amiga, tipo assim, nossa, a gente marcou da gente conversar, né? A gente não queria E ouvir ele falando um estranho. sozinho. Um estranho chegou aqui, tá fazendo o filme dele, a gente não tá nem um pouco afim de saber o filme dele. E aí eu ficava, aham, tá, legal. Ele, olha, acha eu aí no Instagram, pra você ver. Aí eu olhei e falei, não, não é possível. Mentira! Aham, Não, tem Falei- gente que é muito sem noção. muito. E acha que isso é networking. Então a gente já sabe o que não fazer. Eu recomendo esse livro, Como Conquistar as Pessoas, pelo menos como não destruir possíveis relações também. Exatamente. Algum filme que te marcou muito, te inspirou? Cara, A Origem é um filme que me marcou muito, assim, ele vem muito na minha cabeça, que é um filme que fala sobre as dimensões, quando a gente sonha. E eu gosto muito porque desde criança eu sempre tive sonho lúcido, muita experiência espiritual. Então, A Origem me marcou muito. Tirando esse, Sem Limite me marcou muito, que é um filme com o Bradley Cooper. Ele toma uma pílula onde ele atinge 100% da capacidade do cérebro dele e ele vê o quanto ele é incrível. E aí, vários momentos da minha vida eu ficava, agora é a hora da pílula. Tipo assim, injeções de carreira, injeções de ânimo. Aí eu vou lá e monto um puta planejamento e ataco. Então, o filme me inspirou muito e A Origem me ajudou a compreender mais, assim. Nossa, essa ação que você falou, já peguem aí, gente, já coloca. Porque muitas pessoas falam, ai, tá me faltando combustível, tá me faltando ânimo, gás. Faz um planejamento, desenha seus sonhos, né? Cria seu mural dos sonhos, tá faltando alguma coisa, o que vai te mover? E aí você já vai pro seu, não é nem limite máximo, né? Pra exploração máxima do potencial que você tem. Uhum. São duas Fantástico. coisas diferentes, o plano de vida e o planejamento das suas tarefas para chegar. Então, daqui a 5 Sim. anos, quero o quê? Tá grávida, e aí eu quero estar morando numa casa, aí eu quero estar sócio de 200 empresas, eu quero... Tô dando exemplo, né? Mas, por exemplo, o que que eu quero? Esse plano de ação, ele é uma coisa mais tática e muito maior do que o primeiro, que é tipo assim, vai, pegar uma coisa, quero comprar um carro. Mais fácil para destrinchar. Aí, quais são os planos de ação? Primeiro, você tem dinheiro? Não, então juntar o dinheiro. Como? Através de mais trabalho. Trabalho ou vou colocar um bico, né? Bico não, que hoje a gente tem o bico profissionalizado, que somos nós, os autônomos. Então, vou abrir um CNPJ e prestar um tal serviço, e desse serviço todo o lucro eu vou guardar para esse carro. Em quanto tempo eu consigo comprar o carro? 5 anos. 5 anos eu compro o carro. Então, às vezes, as pessoas ficam só nessa primeira lista, que é o que eu quero. Mas daí quem que vai te dar, né? Você mesmo, como que você se dá traçando um plano. Nossa, perfeito. Então são duas coisas diferentes, né, Tati? O que a gente quer e como a gente vai conseguir. Porque ninguém vai dar. Sim, e esse plano tem muito a ver com as palestras, porque eu falo que as palestras não só é uma possibilidade de renda extra, mas como é uma possibilidade de você ganhar visibilidade, ganhar seguidores, ganhar autoridade. Credibilidade, autoridade. Exatamente. Isso eu acho mais importante. Ali você divulga suas empresas, você divulga seu case de sucesso, as pessoas começam a acompanhar, a seguir, a consumir seus produtos. Então eu falei, tem ganhos diretos e ganhos indiretos em ser palestrante. Eu falei, então... E aí eu tava trabalhando isso com o meu noivo, porque aí ele tava com os planos dele e ele fez exatamente o que você falou, o plano de vida dele que ele queria. Só que ele não planejou, né? Falei, agora vamos desenhar até quando, qual que é o prazo para isso acontecer e exatamente o que você vai fazer para conseguir isso. Porque eu faço em tudo. Nossa, eu quero viajar para Dubai. Beleza, qual que é o valor da viagem para Dubai? Tal. Quantas palestras que eu tenho que fazer? Ou qual produto novo que eu tenho que criar em X tempo para ter esse dinheiro e pagar a viagem? Mesmo, né? Exatamente, de forma intencional. Não é assim, eu quero viajar, quem sabe um dia, quem sabe uma hora, deixar a vida me levar. Não, é intencional ali. O que eu vou fazer para isso? Uma vez me ensinaram que para você sonhar, você tem que saber o quanto custa. Boa. Senão você não pode sonhar. Eu falei, o quê? Aí uma vez eu busquei, quanto que custa comprar um apartamento, uma casa em Pinheiros, em São Paulo? Aí eu fui lá e achei um terreno por 1.200.000. Eu falei, custa 1.200.000 só o terreno. E aí eu achava casas, né, de Pinheiros também. Eu não fui num bairro muito tranquilo, né, mas assim... Tem que sonhar alto, né, 1,5 milhão, 1 milhão... porque eu nasci em Osasco. Sim. E eu sempre fiquei muito longe dos meus trabalhos, então minha questão era mobilidade, era tipo transporte. Eu quero estar mais central para eu poder demorar menos para chegar nos lugares. Eu viajo muito para fora, então para chegar em Guarulhos com tempo menor, enfim. Acho que Sim. o ativo mais caro da gente é o tempo, né? Então Com quando você certeza. consegue ganhar tempo,
isso te ajuda para todos os outros lugares. Então eu foquei muito nisso, um direcional de um lugar estratégico onde eu poderia melhorar minha qualidade de vida, principalmente com esse tempo de chegada no trabalho, nas coisas, não chegar super atrasada nos lugares, né? Uau. Então, Sim. muito doido isso, assim, você vai traçando os projetos, os planejamentos, quando você vê, você já tá lá. Incrível. Ó, e por falar em palestra, tem aqui um presente para Ih! você, meu novo livro. Faça sua Faça sua comunicação. comunicação enriquecer você. Exatamente. Você já tem uma Amei. comunicação incrível, né? Já Não, tá vamos aí melhorar. enriquecendo cada vez mais. Mas a ideia aí é potencializar, alavancar tudo isso para que você consiga transformar a sua história e o seu conhecimento cada vez mais numa mina de ouro. Esse é o objetivo. Chique! Obrigada, Sim. Tati. Ó, e tem alguma Obrigada. mensagem final, um passo a passo assim que você recomenda para quem está nos ouvindo e quer construir essa carreira brilhante que você construiu também? Bom, eu acho que o meu livro, ele diz muito sobre isso, porque é o antes feito do que perfeito. Fantástico. Esse é o Mas nome do nunca livro, mal né? feito. É o Antes nome feito do do livro que- com a logline. Mas nunca Boa. mal feito. Porque ele é esse lugar de você fazer. Primeiro de tudo, a gente tem que desconstruir o perfeito. E a gente tem que reconstruir a palavra aperfeiçoamento no lugar de perfeito. Porque o que é perfeito para você pode não ser perfeito para mim, pode não ser perfeito para eles. Então não tem como Sim. você estipular um lugar a ser atingido se você não tem como medir aquilo. Então não tem como, o nível de excelência é esse, o nível da alta performance é esse. Não tem como, né? Ele é sempre único para cada um. Então, antes feito do que perfeito é uma frase que você entende que primeiro eu faço, depois eu aperfeiçoo ao longo do caminho. Então já é uma frase para você olhar para sua jornada, para você olhar para o seu caminho, para como é melhor você ter várias coisas feitas, nunca mal feito, faz do seu jeito, faz com o que você tem. O melhor que Mas você tem com os faça. recursos que você tem hoje. Seria Quantas isso, né? pessoas que querem lançar livro e não fazem porque acham que não são capazes, ou porque eu não tenho dinheiro para imprimir. Talvez a pessoa não tenha nem noção, né? Sim. Que tem uma editora, que esse custo geralmente vem da editora. Então, às vezes, a gente coloca barreiras para a gente realizar os nossos sonhos que elas não existem. Elas são barreiras mentais. Elas são crenças limitantes, que elas de fato prendem a gente num lugar onde a gente só vai para baixo. Não é nem ela impede a gente de ir para frente, mas também não puxa para trás, é para baixo. É para você Sim. ficar mais fixo naquele ponto. É isso aqui que você acredita, então vamos nisso. Né? Se você tivesse uma crença que você tem na vida e você se agarrou, qual é ela? A minha é antes feito do que perfeito. É nisso que eu me agarrei. Fantástico. E por isso tem que estar o tempo todo em movimento. Super combina. É o primeiro Faz capítulo sentido. do livro. Lindo! Ai, que demais. Ó, muito obrigada pelo seu tempo, pela contribuição valiosa aqui. Foi incrível saber um pouquinho Imagina. mais da sua história, poder aprender contigo, extrair aí o código, a mentalidade que você tem para ser essa profissional bem-sucedida. Eu tenho certeza que vai ajudar muito dos nossos memoráveis aqui, viu? Ai, obrigada, Tati. Eu amei. Obrigada pelo convite. Obrigada por não desistir de mim. Responder as minhas mensagens, ter paciência, que agora a gente tá aqui. Depois do certo, pod, inclusive, viu? a gente vai fazer a nossa reunião. Vamos, já vamos pro Então, café aqui. Parabéns pelo pod também. Obrigada. Tão legal, né? Quando você consegue pegar um conceito mesmo, um nicho e fazer. Aqui você fala de negócio, mas você também fala da vida, de trajetória. Eu acho isso muito importante. Eu falo que o podcast é um momento para eu aprender também, sabe? Porque é um bate-papo gostoso, é um bate-papo que a gente faz num café e tal, mas aí eu faço perguntas ali, eu vou às vezes anotando algumas coisas, falo, vou aplicar isso aqui, nossa, eu tive uma ideia. E eu saio mais inspirada. Então, imagina quem tá ouvindo, né, a oportunidade que a gente tem de estar com grandes nomes e poder extrair os bastidores, aquilo que a gente não vê nos palcos, aquilo que a gente não fica sabendo. E você falando aqui, a minha cabeça cheia de insights já. Ai, que coisa boa. Obrigada. Ó, vocês que estão nos assistindo também, muito obrigada pelo tempo. Deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia nova, coloca aqui que a gente vai ler todos os comentários. Queremos responder todos vocês. E lembra de compartilhar também para o maior número de pessoas. Quem você acha que quer ser atriz ou que quer realizar algum grande sonho, quer ser empresária e precisa ouvir esse podcast aqui para se inspirar ainda mais? Manda esse podcast para eles e lembre-se, toda terça-feira temos vídeos novos aqui no canal. Deixa o joinha, se inscreva e a gente se vê na próxima terça. Beijo! Beijo! Eu decidi